Olá, gente! Hoje a gente vai falar sobre uma das serpentes mais lindas que a gente tem no Brasil, a jiboia arco-íris, ou também como são chamadas as salamantas. Então vamos entrar logo com a nossa vinheta, primeiro porque esse animal é lindo, e segundo porque está começando mais um Papo de Cobra. As salamantas, elas são serpentes não peçonhentas da família Boidae, que é a mesma família das sucuris e também das jiboias. Portanto, a salamanta, como essas que eu falei, também é uma serpente constrictora. Ou seja, ela não mata as suas vítimas pelo veneno, ela mata por constricção. Ela envolve o corpo da vítima, ela aperta e ela vai comprimindo os vasos sanguíneos. E com isso, o sangue não circula e a vítima acaba morrendo por falta de oxigenação no cérebro. Essa história que as serpentes constrictoras matam enrolando e quebrando todos os ossos da vítima é uma crendice, né? Isso não existe. A gente já cansou aqui de falar isso aqui no canal. Isso só serve para causar mais pânico e colocar novamente as serpentes como grandes vilãs da história. Bem, voltando para salamantas, para jiboias arco-íris, esse nome, por que ela é chamada de jiboia arco-íris? Porque as escamas do dorso dessa cobra, elas são escamas iridescentes. Quando a luz bate nessas escamas dorsais, ela fica um colorido azul metálico que é lindo. Ah, outra confusão que as pessoas fazem com a história da salamanta é o nome. É salamanta, com TA no final. Não confundir com salamandra. Salamandra é um anfíbio, não tem nada a ver. As salamantas têm fossetas também, fossetas supralabiais, que são esses sulcos nas escamas ao redor da boca, que servem para ela captar o calor das presas e assim elas podem encontrar o seu alimento com mais facilidade. Todas as salamantas pertencem a um único gênero, que é o gênero Epicrates. Mas existem 4 espécies de Epicrates, 4 espécies de salamanta no Brasil. Então vamos falar agora um pouco dessas 4 espécies de salamanta. A primeira espécie que a gente vai falar é a Epicrates cencria, essa aí que vocês estão vendo no vídeo. Ela ocorre na Amazônia, mas também ocorre na Mata Atlântica. Vocês estão vendo aí a distribuição dela no mapa. Ela possui cerca de 1,70 m de comprimento, o dorso dela é pardo avermelhado, com manchas negras e o ventre amarelado. Elas se alimentam basicamente de pequenos roedores, de aves e também de lagartos. Basicamente ela vive pelo chão, apesar dela poder subir em árvores quando ela se sente ameaçada, quando ela vê um possível predador. Mas basicamente ela vive no chão da floresta. Infelizmente ela é muito caçada por causa do seu couro, embora ela seja morta principalmente pelo medo gerado por todas as cobras, especialmente as grandes, porque muita gente acha que salamanta é peçonhenta. Já vi vários vídeos aí na internet de gente falando que salamanta é peçonhenta. Não, gente, salamanta é um animal constrictor, tem veneno nenhum. Mas em muitas regiões as pessoas têm mais medo de salamanta, achando que ela é venenosa, mais medo até do que jararaca. E é por isso que a gente precisa sempre estar informando as pessoas. E esse projeto aqui, o Papo de Cobra, tem esse objetivo: ensinar sem sensacionalismo, através de uma linguagem fácil e clara para as pessoas. Assim todo mundo consegue entender o que a gente está falando aqui. Então já vou aproveitar e pedir para vocês uma coisa: se você acha esse projeto Papo de Cobra importante, primeiro se inscreve no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Quanto mais gente tiver inscrito, mais o YouTube distribui esse vídeo para outras pessoas que podem ter conhecimento também desse espaço que muita gente ainda não conhece. Então ajuda a gente aí, esse canal de divulgação científica, que pode crescer mais, dependendo aí de você se inscrever no canal e você deixar o seu like aqui. Vamos então agora para a segunda espécie de salamanta, que é a Epicrates assisi. Essa aí, ó. Essa Epicrates é, em tamanho, a menor das salamantas e talvez seja a mais dócil de todas. Ela pode atingir no máximo 1,60 m de comprimento. E ela é endêmica da Caatinga, ela vive lá na Caatinga. Ela se alimenta principalmente de pequenos mamíferos e pode completar a sua dieta alimentando-se de pássaros também. A terceira espécie de salamanta é Epicrates crassus. É essa aí que vocês estão vendo no vídeo. Ela é encontrada no Cerrado, na região central e no sul da América do Sul.
E o nome dela, Epicrates crassus. Por que crassus? Esse termo específico, crassus, é derivado do latim. Significa grosso ou denso, provavelmente por causa do grande porte que essa espécie alcança. A alimentação da salamanta do cerrado é basicamente feita por mamíferos e aves. E a sua atividade pode ser tanto diurna quanto noturna. Pode viver tanto de dia quanto de noite. A quarta e última espécie é essa aí, ó, é Epicrates maurus. Essa espécie ela ocorre só lá no extremo norte do país. Ela pode medir entre 1,60 m e 1,90 m. Mas raramente ela ultrapassa 1,70 m. O tamanho médio dela é 1,70 m. E o peso dela pode chegar até 3 kg. Vocês estão vendo as fotos dela aí? A coloração é muito similar a Epicrates crassus. Ela possui coloração marrom escuro, normalmente sem marcações dorsais quando está no adulto. A Epicrates mauro, ela costuma apresentar essa coloração marrom acinzentada na lateral do corpo, com esses ocelos, que são essas manchas escuras laterais, circulares, em tons escuros, até chegando do preto, mais ou menos ao cinza, ao marrom. Agora, tem uma diferença aí no colorido do adulto para o filhote. Olha que interessante. Os filhotes eles apresentam esses ocelos dorsais bem marcados, contornados por linhas marrons. Ou seja, o que ocorre nessa espécie é uma variação ontogenética, ou seja, o colorido vai mudando conforme ela vai crescendo. Ou seja, essas marcações dorsais que a gente vê nos filhotes, quando chega no adulto ela começa a desaparecer. Agora, falando de Epicrates de uma forma geral, né, das 4 espécies, todas as 4 espécies são vivíparas. E elas podem ter ninhadas de até 35 filhotes. Mas em média nascem de 7 a 20 por gestação, e aí vai variar conforme a espécie. Esses filhotes nascem pequenos, entre 15 a 50 centímetros de comprimento, assim que nascem, e podem pesar de 5 até 50 gramas, é bem levinho, né? Vai ganhando peso ao longo do desenvolvimento dela. Elas são animais, como eu falei, semi-arborícolas e têm expectativa de vida de 20 a 30 anos. Esses animais, se comprados legalmente, eles podem ser criados como pet. Acontece que quando elas ainda não estão acostumadas com o contato humano, se elas são manuseadas, elas podem dar bote, elas podem morder. Mas também tem formas de defesa, ela pode esconder a cabeça dela para se proteger. Elas podem enrolar todas e deixar à mostra só a cauda, escondendo a cabeça. E também ela pode fazer o que a gente chama de descarga cloacal. O que é? É soltar fezes na sua mão, com um cheiro muito ruim, e aí você acaba soltando o animal consegue se livrar de você. São formas de defesa desse animal, uma vez que ele não tem grandes condições de se defender. As mordidas normalmente acontecem em último caso. Quando o animal fica meio acuado, aí ele vai poder morder. Quando ele não se sente acuado, ele tenta se enrolar, se proteger, até porque os órgãos vitais fiquem protegidos. Então ele faz meio quase como uma bola, ele se protege bem. Então é isso, gente. Essa foi a salamanta jiboia arco-íris, que é um dos bichos mais lindos que a gente tem no Brasil. Você que chegou até aqui no vídeo, queria agradecer você ter chegado aqui, a sua presença. E lembra sempre, se tiver dúvida, coloca aqui nos comentários alguma dúvida que você tem, algum pedido de vídeo, e a gente vai atender vocês com o maior prazer. Obrigado, gente, pela presença. A gente se vê num próximo vídeo de um Papo de Cobra. Valeu, obrigado!